Olá, amigos. Todo mundo sabe que um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial ser tão estudada, ser tão comentada, ser tão falada por estudiosos ou não de história, né, é exatamente a figura de quem? A figura de Hitler. Né? Todo mundo conhece Hitler de alguma forma, tá? Não precisa ser nenhum estudioso, a gente conhece durante a vida escolar. Tá? Evidentemente, uma das perguntas que mais aparece, né, com mais frequência, é como ele conseguiu ter tanto poder, como ele conseguiu mobilizar a sociedade alemã, não completamente, evidentemente, né, porque havia oposição a Hitler na Alemanha. Muita gente teve que sair, deixou o país, artistas deixaram, intelectuais, cientistas, porque não compactuavam, evidentemente, com o modus operandi de Hitler. Mas o fato é que ele conseguiu mobilizar grande parte, a maior parte da população alemã e, enfim, conseguiu conduzir, juntamente com Mussolini, o mundo à Segunda Guerra Mundial. Muita gente pergunta como ele conseguiu tanto poder. Eu queria fazer umas considerações com vocês acerca disso. Como foi que Hitler chegou ao poder? Tá? A resposta para essa pergunta, ela tem que levar em consideração dois aspectos. Primeiro, o aspecto econômico. Tá? Então vamos analisá-lo. Depois a gente analisa o aspecto político e aí você vai entender os fatos que acabaram conduzindo Hitler a se tornar o líder supremo da Alemanha. Vamos lá. Primeiro ponto, econômico. Qual era a situação econômica da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial? A situação da Alemanha era catastrófica. Tá? É claro que o mundo todo sentiu os impactos da Primeira Guerra Mundial, mas o caso da Alemanha particularmente foi mais grave. Alemanha e Itália, mas a Alemanha mais ainda. Por quê? A Alemanha ficou responsabilizada pelo Tratado de Versalhes, né, pela Primeira Guerra Mundial. Né? Ela foi a grande vilã. Tá? Quando, na verdade, a gente já falou sobre isso aqui, a Primeira Guerra Mundial ela foi um produto do imperialismo do século XIX. Todo mundo teve responsabilidade na Primeira Guerra Mundial. Tá ok? Ninguém aqui está isentando a Alemanha, mas também não é justo a gente colocar a Alemanha como única responsável, ou a Itália como responsável única também, né? Já que a coisa foi um produto da corrida imperialista, das disputas entre os países que acabaram vencendo a Primeira Guerra Mundial e os que perderam. Tá? Mas o fato é que a Alemanha foi muito penalizada pelo Tratado de Versalhes. O país estava arrasado, a economia arrasada, milhões de desempregados, o país devendo horrores, tendo que pagar indenizações milionárias de guerra, tá? Teve a sua aviação militar proibida, né, de funcionar dali em diante. Enfim, a Alemanha estava num verdadeiro caos, né, em termos econômicos. Inflação absurdamente alta, hiperinflação, milhões por cento, né, os preços aumentavam de hora em hora na Alemanha, uma coisa assim horrorosa. Tá? O cenário era esse, tá ok? Por outro lado, né, a gente considerando aí o aspecto político, né, qual era a situação da Alemanha? Diante desse cenário, né, a Alemanha tinha, digamos assim, um quadro, né, um ambiente extremamente favorável para a proliferação de ideias de esquerda. Tá? O mundo já tinha vivido aí a Revolução Russa, né? Tinha vivido, inclusive, durante o próprio período da Primeira Guerra Mundial. Ela ocorreu de forma concomitante. Então, as ideias comunistas, elas encontraram um campo muito fértil para proliferar dentro da Alemanha. Tá? Então nós tivemos aí a formação por exemplo, do Partido Comunista Alemão, do Partido Social Democrata Alemão, né? Tudo dentro desse período, com aquele discurso, né, marxista, um discurso de esquerda, né, um discurso socialista. Tá? Isso por um lado, porque o momento era favorável, já havia um ambiente, né, em termos econômicos e sociais muito semelhante àquele que havia na Rússia antes da Revolução Bolchevique. Tá? Então,
o discurso da esquerda radical, né, comunista, com a proposta, né, de solução via revolução, encontrou um ambiente muito favorável. Por outro lado, né, nós tínhamos também o liberalismo, a democracia, né, aí em crise, sendo questionados, tá, nesse momento aí, e então nós encontramos assim, um ambiente tenso, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Tá? É nesse ambiente aí que vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o partido do qual Hitler fazia parte. Né? Hitler, que não era alemão, Hitler era austríaco, ele veio de uma família simples, não é? E participou da Primeira Guerra Mundial, é bom a gente colocar isso, já que a gente está falando na trajetória dele, né? Foi condecorado com a Cruz de Ferro na Primeira Guerra Mundial, ele se orgulhava muito disso, ok? Não foi um cara que fez academia, né, militar como oficial, né, apesar de ter se tornado o líder máximo, né, o líder militar e político máximo da Alemanha. Mas, enfim, né, ele havia participado da Primeira Guerra Mundial e se mostrava extremamente revoltado, ele, né, e grande parte da sociedade, com, digamos assim, as punições impostas pelos países vencedores à Alemanha através do Tratado de Versalhes. Então, a grande tônica do discurso do Partido Nacional Socialista Alemão, do qual Hitler fazia parte, era exatamente o quê? Né? Uma revanche, né? Em relação a essa humilhação, digamos assim, que a Alemanha teria sofrido, né, com o Tratado de Versalhes por parte dos países vencedores. E foi exatamente em cima disso que ele, né, fez o seu discurso. Tá? Em 1923, ele chegou a tentar um golpe de Estado. Né? Hitler, juntamente com o Partido do Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O golpe ele fracassou e Hitler acabou preso. Tá? Ficou preso e foi exatamente na cadeia que ele escreveu o Mein Kampf, né? Que é um livro clássico, né? É como se fosse assim a Bíblia, entre aspas, né, do nacionalsocialismo. Foi ali que ele defendeu aquela teoria da superioridade do ariano alemão, né? A raça pura alemã, ele defendeu a chamada teoria do espaço vital, né? Ou seja, que os alemães, por serem arianos, eles teriam direito a expandir o território alemão. Tá? Então ali você encontra no Mein Kampf uma mistura de ideias econômicas, políticas, pseudo-antropológicas. Então foi a partir daí, né, que se construiu, digamos, a base teórica, a base ideológica, né, do nacionalsocialismo de Hitler. Tá? Então ele, depois que ele sai da cadeia, né, esse livro acaba vendendo muito, o Mein Kampf vendeu milhões de exemplares pelo mundo, e nós temos em 1932 eleições na Alemanha. A Alemanha era é bom lembrar, uma república parlamentarista, né, era chamada República de Weimar. Tá? Então, em 1932 tem eleições, Hitler chega a se candidatar para o executivo, mas ele não consegue, né, se eleger. Tá? A Alemanha, sendo uma república parlamentarista, ela tinha, evidentemente, um chefe de Estado e um chefe de governo. Ele não conseguiu vencer, porém, o partido nazista, que vinha com essa pregação, né, ele conseguiu um número de cadeiras expressivos no parlamento. E Hitler, a partir daí, se tornou uma figura bastante conhecida dentro da Alemanha. Com esse crescimento do partido nazista, aliado a fatores externos, né, nós tivemos a crise de 29 aí, né, antes disso aí, que também contribuiu para agravar a situação da Alemanha, e o crescimento desse discurso de extrema-direita, né, defendido pelo nacionalsocialismo, Hitler acabaria sendo nomeado como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, pelo presidente von Hindenburg. Tá? Então, aí ele já, né, chega a um cargo de executivo. Ainda não é o líder máximo da Alemanha. Ele combina com isso, o partido nazista combina aí ações
muito agressivas contra os opositores políticos, né? É bom a gente lembrar que em 1933, por exemplo, né, houve um incêndio no parlamento alemão, no Reichstag alemão, tá, em 1933. Há fortes indícios de que o parlamento foi incendiado pelos militantes, né, do Partido Nazista. Né? Tudo aponta para o Partido Nazista. Então o que fez o Partido Nazista? Né? Ele acabou acusando os comunistas de terem incendiado o parlamento. Tá? Então o comunismo, os partidos de esquerda acabaram sendo vistos, particularmente os comunistas, socialistas, como inimigos número 1, né, do povo alemão, né, que precisavam ser eliminados. Então, a militância do Partido Nacional Socialista era agressiva, né? Havia uma militarização da atividade política. Então, a coisa foi num crescente até que ocorre a morte de von Hindenburg, né, que era o presidente. E aí Hitler acumula tanto a função de chanceler, chefe de governo, né, com a função também de chefe de Estado, que seria a função do presidente. Tá? É quando ele se torna o Führer, é quando ele se torna o líder máximo da Alemanha. Aí então o modus operandi se torna agressivo, né? São eliminados, extintos todos os partidos políticos, ok? E implantada toda uma estrutura típica dos chamados regimes totalitários, dos chamados estados totalitários. Daí para frente, né, ele passa a conduzir a Alemanha numa política externa agressiva, né, em que progressivamente ele vai conquistando a Tchecoslováquia, anexa a Áustria, depois ela, né, anexa a Tchecoslováquia, até chegar à Polônia, né, os passos que vão levando ao desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Tá? É interessante, só para fechar, né, colocar que fundamental para a ascensão do Hitler ao poder também foi o apoio tanto das elites alemãs, de boa parte das elites alemãs, quanto do povo alemão, tá? Das camadas mais pobres da população. Tá? A burguesia alemã via em Hitler, né, digamos, um salvador da pátria. Tá? E digamos assim, um instrumento fundamental para impedir a instalação do comunismo na Alemanha. Tá? Evidentemente, essa elite burguesa tinha essa preocupação. As camadas populares tinham a mesma visão de Hitler como uma grande esperança. É um povo que vivia, né, sofrendo com desemprego, com fome, não é? O povo em total desespero viu em Hitler, digamos assim, também um salvador da pátria. Tá? Então isso tudo combinou aí, né, com essas práticas utilizadas, práticas bastante violentas, né, empregadas pelo Partido Nazista. Tudo isso aí concorreu para que ele chegasse ao poder. Tá? Esse apoio tanto das elites como das camadas populares. Tá, ok? Então foi dessa forma que ele chegou ao poder na Alemanha. Algo muito parecido também, né, do que aconteceu na Itália com o Mussolini. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Depois a gente comenta, tá ok? Então é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.